Olá, sejam todos bem-vindos a mais um webinário da Lefisc, no qual hoje nós iremos abordar as contribuições sindicais, confederativa, assistencial em relação à medida provisória 873 agora de 2019. Antes de iniciarmos, gostaria de solicitar a todos vocês que se inscrevam no canal do YouTube da Lefisc e ativem a notificação, que é aquele sininho que tem ao lado, para que vocês possam receber automaticamente e gratuitamente todos os nossos webinários, nossas atualizações, cursos que nós temos aí na modalidade EAD e também presencial. Para esclarecer essas dúvidas acerca da medida provisória 873, nós estamos com a consultora da área trabalhista e previdenciária da consultoria Lefisc, Débora Ignácio. Muito bem, Débora. Estamos novamente em março de 2019 com um impasse causado pela medida provisória 873. Fazendo uma retrospectiva para os nossos participantes, no dia 27 de março de 2018, nós fizemos um webinário acerca da contribuição sindical, quando nós tivemos a alteração pela reforma trabalhista da opção ou não do empregado em optar pela contribuição. E nós orientamos na época, apesar de terem decisões favoráveis de primeira instância aos sindicatos, no sentido de que deveriam fazer um documento e cada empregado assinar se optava ou não que fizesse o desconto na folha, a opção. A nossa posição como consultoria naquele momento foi que sim, que fizesse, que era opcional indiscutivelmente. Depois, o Supremo Tribunal Federal veio convalidar a nossa orientação no sentido de dizer que sim, que era facultativo o desconto, apesar de algumas liminares em primeira instância que foram derrubadas com a decisão do Supremo Tribunal. Agora estamos no segundo impasse da contribuição sindical, assistencial e confederativa, na forma do pagamento, que a MP ela veio trazer umas alterações. E eu gostaria que você dissertasse um pouquinho para nós. O que você pode nos dizer no que a MP inovou nesse sentido? Bom, tratando principalmente em relação à contribuição sindical, a medida provisória 873, que foi publicada agora no dia 1º de março, ela trouxe a questão da emissão, do desconto, ele não passar mais pela folha de pagamento. Esse desconto, essa contribuição, ela não acontece em relação à empresa. O empregado que se manifestar, que fizer a opção em relação a essa contribuição, vai ser através de um boleto bancário, do qual ele vai se manifestar junto ao sindicato e o boleto será emitido diretamente ao trabalhador. Então, não passaria mais a responsabilidade por parte da empresa no que diz respeito à contribuição sindical. E a mesma coisa aconteceu esse ano, nós já sabemos que tem aí decisões em primeira instância favorável ao sindicato também nessa situação. Então, está se repetindo o mesmo cenário no que diz respeito ao desconto, que teve em relação à opção ano passado. É verdade. Mas nesse sentido, em relação a essas decisões que estão saindo judiciais em primeira instância em sede de liminar, qual é o posicionamento da consultoria Lefisc em relação a isso? Porque como tem sido favorável às liminares, aos sindicatos, e apenas em primeira instância, tem que frisar isso, qual é a posição da Lefisc nesse sentido? Bom, entendemos que justamente por ser uma situação de primeira instância, como foi no ano passado, e depois acabou tendo uma decisão favorável às empresas, da mesma forma, o que acontece? A contribuição sindical, ela é opcional, então, desde a Lei 13.467, não é obrigada a empresa, não é obrigado a fazer o desconto ser realizado. Então, neste sentido, nós entendemos que vai ocorrer da mesma situação, Nós entendemos que, como é uma situação de primeira instância, as empresas elas apenas façam o comunicado aos trabalhadores em relação a essa nova situação que tem, da seguinte forma: o ano passado nós orientamos que a empresa ela fizesse um documento do qual tivesse a opção do trabalhador em relação à contribuição sindical, utilizando como parâmetro esse mesmo documento constar sobre a contribuição sindical. Vai a empresa colocar se ele opta ou não pela contribuição sindical neste documento. Também, como agora a medida provisória, ela faz referência às demais contribuições, assistencial, confederativa, da mesma forma. Como no segundo tópico coloca se o empregado ele vai ter a intenção de contribuir em relação à contribuição assistencial, confederativa,
E posteriormente, abaixo, no terceiro tópico, ela colocaria então para o funcionário que optar por essas contribuições, que ele se dirija ao próprio sindicato para que ele se manifeste então, né, como associado ao sindicato e passe o seu endereço, a sua informação necessária para que o sindicato então emita esse boleto diretamente para o empregado. Então, neste sentido, a empresa vem esclarecer ao trabalhador que essas contribuições não serão mais realizadas através de desconto em folha de pagamento, né, trazendo o esclarecimento que a intenção deve ser, então, justificada ou apresentada junto ao próprio sindicato, do qual vai trazer, então, os recolhimentos, né, num boleto bancário direcionado ao próprio trabalhador. Uhum. Como consultoria preventiva, né, Débora, nós temos que prevenir as empresas, tem que ter essa prevenção, porque nós podemos estar falando de empresas que têm 10 funcionários, mas empresas que têm 5, 10 mil funcionários. Então, nós não podemos pensar que aquele funcionário que trabalha na indústria mesmo, chamado chão de fábrica, que nós chamamos na área trabalhista, ele vai ter um conhecimento de que ele tenha que fazer essa carta para a empresa. Então, seguindo a nossa linha de raciocínio do ano passado, agora, com o que você falou, ampliando um pouquinho mais aquele documento emitido pela empresa. Então, nossa orientação partiria disso, fazer um documento da empresa, situação 1, opta ou não opta pela contribuição sindical, pelo desconto da contribuição, 2, das demais contribuições, se ele vai ter oposição, se ele se opõe ou não à assistencial e confederativa, e 3, que em optando, o empregado está ciente de que deverá se dirigir ao seu sindicato para se filiar e receber o boleto. Com isso, nós entendemos que a empresa está completamente salvaguardada de qualquer problema de que não tenha orientado o seu empregado. Exatamente. Correto? Muito bem. Fazendo um retrospecto a partir de quando a contribuição sindical dos empregados passou a ser opcional? A partir da publicação da Lei 13.467 de 2011, né? Então, ela trouxe a situação de facultatividade, né? Ela não tem mais uma CLT, antes ela previa a situação de obrigatoriedade da empresa fazer o desconto, né, da contribuição sindical. Ela trouxe a opção para o trabalhador, né, em contribuir ou não com o sindicato na contribuição sindical. Certo. Frisando, o que mudou então pela publicação da MP? Como a contribuição sindical, né, a questão da contribuição em si já está pacífica pela legislação, não há o que se discutir quanto a isso. Agora o tópico da medida provisória é em relação à forma de contribuição. Ela está tirando a responsabilidade da empresa em efetuar o desconto na folha de pagamento. E hoje a questão polêmica que tem gerado e que os sindicatos têm entrado justamente com essa situação na justiça e tem ganho em primeira instância, é porque ela vem alterar uma situação que hoje é prevista pela Constituição Federal de 88. Então, a Constituição Federal, ela prevê, né, que o desconto ele deve passar pela folha de pagamento. A empresa está na responsabilidade. Mas, da mesma forma, com a contribuição sindical também houve essa polêmica, né? Então, é bem provável que vá acontecer a mesma coisa com o desconto. Realmente, possivelmente vai ter uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal, onde ele vai determinar que essa cobrança realmente saia a responsabilidade de cima da empresa, como prevê a medida provisória. Certamente o Supremo vai se manifestar, porque nós já tivemos a entrada da ação direta de inconstitucionalidade pela OAB nesse sentido. Então, nós vamos ter uma posição efetiva do Supremo nesse aspecto. A gente pode dizer que as empresas não têm mais a responsabilidade de descontar e repassar ao sindicato a contribuição sindical. Sim. É isso, né? E sobre essas demais contribuições, a confederativa, assistencial, negocial, o que muda em relação a isso na MP? Isso. Houve, então, ali uma situação de inclusão na legislação que diz respeito que sobre essas demais contribuições só é permitida a questão do desconto, né, e da contribuição daqueles que são associados aos sindicatos. Então, não é todo e qualquer trabalhador, é aquele que se associar, tanto a contribuição assistencial, confederativa, né, essas demais contribuições, mesmo que na situação em que esteja previsto tanto por força de acordo ou convenção coletiva, quanto em relação às assembleias.
Tá? Porque hoje o sindicato vem tentando resgatar essas contribuições através de assembleia. E é justamente isso que essa medida provisória vem trazer, que mesmo que esteja previsto por assembleia, não é obrigatório a contribuição por parte dos empregados. Eles têm que estar filiados, associados ao sindicato, para que essa contribuição possa ser, então, cobrada, né? Então, somente dos associados. Nós estamos recebendo na nossa consultoria muitas ligações e entre algumas ligações que temos recebido é a pergunta: tem sido emitido por sindicatos junto ao registro de títulos e documentos boletos contra as empresas, com o possível protesto contra a empresa e, fadadamente, poderá a empresa ter uma restrição por não pagar aquele boleto, porque, na verdade, se emite e a empresa não teria obrigação de pagar, mas está acontecendo isso. Nós soubemos que em São Paulo está ocorrendo isso, no Rio Grande do Sul está ocorrendo isso. O que você vê em relação a isso? Bom, nessas situações não há obrigatoriedade, ou seja, a responsabilidade não é da empresa, a contribuição não é por parte da empresa, tampouco, inclusive, em relação aos escritórios de contabilidade. E o que se percebe é, quando se emite essa questão que é a sindical, que eles estão cobrando, eles tomam por base qual é a referência que eles têm utilizado como para base de cálculo de cobrança, uma vez que a contribuição sindical é sobre o salário dos empregados. Da onde a informação, da onde eles têm coletado essa informação da remuneração dos trabalhadores, com base no que está efetuado esse tipo de cobrança. Então, é neste sentido. É verdade. Né? Não teria como efetuar, uma vez que existe uma base de cálculo que é a remuneração do trabalhador. É variável. Como que eu vou estabelecer um valor neste sentido? É verdade. Né? Inclusive, soubemos na consultoria ontem que no Rio Grande do Sul o sindicato chegou a enviar um valor concreto para a empresa do boleto. Ou seja, o sindicato teve acesso de alguma forma à folha de pagamento desta empresa, desse escritório, no qual ele colocou um boleto com valor fechado. Sim. Então, isto é completamente irregular. De qualquer forma, nós temos que lembrar que a obrigação principal, que é o pagamento, que é a contribuição sindical e assistencial, essa já foi definida pelo Supremo durante o ano passado, que ela era facultativa pelo empregado. Sim. O que estamos falando agora é no cumprimento, vamos poder dizer assim, dessa obrigação principal, como é o pagamento dessa obrigação principal, que se torna acessório. Então, a questão acessória, que é a forma de pagamento, é isso que está sendo discutido. Mas é importante a gente lembrar, falando um pouco a todos os participantes, que por ela ser opcional, e a gente vê que realmente há uma situação que no ano passado o ministro Edson Fachin, no seu voto, que eu gostaria de mencionar a todos os participantes, apenas uma parte do voto, que eu acho muito importante o que foi dito pelo ministro Fachin em citação a uma doutrina. Ele diz o seguinte, na decisão do ano passado: ora, as entidades sindicais foram acostumadas, durante várias décadas, a conviver com este modelo de dinheiro fácil. É certo que o hábito do cachimbo costuma deixar a boca torta. Presenciamos um caso real no qual o sindicato tinha 4.500 associados e, por falta de puro interesse, esse número acabou sendo reduzido a menos de 500 associados. Agora, é necessário fazer o caminho inverso por parte das entidades sindicais, que elas possam sair à luta, mostrando serviços integrantes da categoria e mostrando que efetivamente existe vantagem em ser associada à entidade sindical. Eu achei interessante o que o ministro Fachin, porque na verdade, desde 88, estamos há 31 anos da nossa Constituição Federal e agora com essa situação de 2 anos para cá, é que as entidades sindicais resolveram sacudir para que viesse benefícios, ou seja, o que as entidades sindicais fizeram nesses 31 anos de Constituição, de forma a não ter a fidelidade dos seus associados, porque é uma prática nós vimos aqui na nossa consultoria. Esta orientação da faculdade, que é determinada por lei, e que o Supremo bateu martelo que sim, que é isso,
foi meio que em massa. Os empregados meio que em massa no país não optaram pelo desconto. Sim, até porque se porventura, né, os sindicatos, eles vêm trazendo benefício, né, à sua classe, não teriam por que o próprio empregado não se associar, ou seja, não efetuar a contribuição de forma espontânea, porque hoje a contribuição ela não tem uma contrapartida por parte do sindicato, e é por isso que os empregados não autorizam e não querem efetuar o desconto. Se esses sindicatos tiverem a participação ativa, trazendo benefícios para os trabalhadores, isso vai acontecer de forma espontânea. Então esse é o objetivo, né, para sair justamente da zona de conforto. Hoje, na chamada essa questão do dinheiro fácil, simplesmente muitos sindicatos em nada oferecem, né? Inclusive nas situações que antes, para situações de auxílio em homologação, alguns sindicatos nem nessa situação atuavam em determinadas regiões, ou seja, apenas obtendo a contribuição e retorno absolutamente nada. Então, o objetivo é justamente isso, tirar o sindicato dessa zona de conforto para trazer que ele realmente se posicione a trazer benefício à sua classe de trabalhadores e que o empregado venha contribuir de forma facultativa. Então, vai ter a vantagem para os dois lados. Ele vai ter a contribuição, mas ele vai ter a prestação de serviço. Né? Então, isso, a tendência é essa. Então, a gente sabe que tem alguns sindicatos que são bem atuantes e existe a situação do empregado, ele ter a vontade de ele manifestar e ser associado, porque ele tem benefícios, ele tem descontos em relação a esse sindicato. Então, para ele é vantagem, ele está tendo um benefício, de bom grado ele vai fazer o recolhimento. Esse é o objetivo, né? O que também nós vimos pela medida provisória 873, lá no seu artigo 582, desculpa, é que na impossibilidade de recebimento, porque tem que ir na residência do empregado, se enviaria a sede da empresa. Sim. A gente percebe que isso está claro. Então, os sindicatos têm dito que eles não têm uma infraestrutura administrativa para sair emitindo os boletos e também, o principal, no caso de inadimplência desse boleto, como vir a cobrar, porque daí teria que ter um setor para cobrança dos boletos também. Então, o que os sindicatos estão nesse sentido é porque eles não têm essa estrutura administrativa, mas isso era uma coisa que nós estamos vendo que ia haver um encaminhamento, porque se passou a ser facultativo, agora a pessoa ela quer ou não quer, então ela que vá lá no seu sindicato e se filie e passe a receber, como em qualquer situação, quando a gente vai num fornecedor, a gente compra alguma coisa, a gente se filia pelos maiores benefícios que um fornecedor oferece em relação ao outro. É mais ou menos, por analogia, os sindicatos também. Então, neste caso aqui, em última instância, se não acontecer de poder saber a residência do empregado, sim, a medida provisória facultou que pode enviar para a sede da empresa. Sim. Então, não há um motivo de tanto alarde como nós estamos vendo. Mas nós temos que esclarecer aos participantes, fazer aquela adesão de positivo ou negativo de cada empregado, passar e a ciência do empregado. Essa é a nossa orientação como consultoria, tá? Então, é importante esta parte aí, que todos fiquem atentos a esses fatos aí. Débora, alguma coisa acrescentada aí sobre mais alguma questão? Seria mais essa questão mesmo das demais contribuições, que ainda fica um pouco, né? A medida provisória, ela traz claramente sobre o boleto para contribuição sindical emitida diretamente para o empregado, né, em relação ao seu endereço, ou até mesmo podendo mandar para a empresa. A questão que ainda não fica assim de forma tão clara, mas nós entendemos que vai ser da mesma forma, é o boleto em relação às demais contribuições também. Então, seria para uma situação geral, não só o boleto para contribuição no que diz respeito à sindical, mas também à confederativa, né, todas as demais. Tendo em vista que o objetivo realmente é tirar a responsabilidade da empresa em relação ao desconto. A gente está vendo um caminho aí daquilo que tem se ventilado, que claro que isso nós não temos nada, mas as redes sociais têm nos dito isso, da unicidade dos sindicatos, que isso com o tempo os empregados possam começar a ir optando pelo sindicato que melhor lhe atender nas suas benesses, nas suas vantagens. Às vezes a pessoa é um contador, e em vez de ser filiado a um sindicato da classe, ele pode ser filiado a um sindicato que melhora, ou ele ser um médico e ser filiado ao sindicato do contador, porque traz melhor benefício.
Então, é tirar essa unicidade. Isso é o que está sendo ventilado, que a gente tem visto pela mídia. Nós não sabemos ainda se isso vai se concretizar, mas é uma coisa que é um caminho e, ao nosso ver, nos parece que seria a forma mais perfeita de trazer real benefício ao empregado, porque ele vai poder ter o livre direito, como diz a Constituição, de escolher qual a categoria que melhor lhe traz benefício. Ao contrário do que é hoje, que ele é obrigado a se filiar àquele sindicato que às vezes não lhe traz benefícios, em detrimento de outro que pode lhe trazer outros benefícios. Então, nós acredito que estaríamos, assim, num patamar máximo de benefícios aos empregados. E aí é onde entra essa questão do boleto, né? Exatamente. Justamente porque se porventura essa situação se concretizar, se o desconto fica para a empresa, imagina, eu sou representada pelo sindicato da categoria da atividade da empresa. E eu porventura, quero fazer opção por outro sindicato que não este que me é mais benéfico. Como que a empresa vai fazer o desconto e sair recolhendo para vários sindicatos? Então, a situação seria muito mais lógica quando eu faço opção, vou lá, me filio, me cadastro e o boleto vem diretamente para minha residência, em detrimento de situações de benefício. Então, óbvio que eu vou contribuir, se eu não contribuo eu não tenho os benefícios, eu não tenho os descontos, eu não tenho acesso a tudo aquilo que o sindicato oferece. Isso mesmo. Então a gente verifica que é um assunto ainda que nós vamos ter bastante questões para frente. O mês de março é um mês forte, porque seria um mês em que nós deveríamos proceder ao desconto, né? Sim. Mas, lembrando que vocês devem, como escritórios contábeis ou como empresa, passarem o que a Débora comentou, que a nossa consultoria tem orientado, em relação... você poderia até repetir, né, Débora, que a gente possa ter as 3 situações. Sim. Ali. Isso. Então, no momento em que a empresa vem fazer um documento, de forma individual para cada trabalhador, um único documento, o mesmo modelo de documento para todos, trazendo a situação em que ele reafirma a questão da contribuição sindical, se ele vai fazer opção ou não pela contribuição sindical, apenas a opção, certo, manifestando o seu interesse. Numa segunda situação, no mesmo documento, qual seria a intenção dele nas demais contribuições, assistencial, confederativa, associativa, e abaixo a empresa esclarecendo, sendo positivo em relação às contribuições, ele deve então dirigir-se ao sindicato para manifestar a sua intenção e fornecer as informações necessárias para que ele possa receber esse boleto. Exatamente. E aí disso nós estamos dando garantia para as empresas de que não podem sofrer nenhuma sanção por isso. Exatamente, ela atuou na situação também de esclarecimento, ela não foi omissa nas questões da medida provisória em relação aos trabalhadores. Então ela também veio esclarecer, auxiliar nesse sentido, até a favor do sindicato também, porque já que ela não pode efetuar o desconto em folha, ela está esclarecendo que ele tem o direito de contribuir e fazer essa opção. No entanto, ele precisa se manifestar junto ao sindicato, e aí juntamente o sindicato vai ter as informações necessárias para efetuar a cobrança. Ok. Bom, nós queremos garantir a todos vocês que, caso nesse decurso de tempo, até o final do mês, venham a sair alguma alteração de decisão junto ao Supremo ou alteração na legislação, nós teremos um novo webinário tratando sobre esse mesmo assunto para tranquilizá-los. Para isso, é importante então que vocês possam se inscrever no nosso canal do YouTube, conforme eu mencionei no início, justamente porque é automático o recebimento da informação de que haverá um webinário. Dessa forma, nós damos por encerrado esse webinário de hoje, agradecemos a participação de todos e os convidamos a participar dos nossos cursos na modalidade EAD e presencial. Vocês podem também, aqueles que são nossos assinantes, acessarem a nossa consultoria para tirarem as suas dúvidas, e aqueles que não são podem ter acesso através do portal Lefisc no link Assine Já. Muito obrigada a todos, obrigada, Débora.